E outro ponto que eu acho que talvez não entre tanto no âmbito de competitividade, mas sim de cenário, é que esses jogadores entendam que ou eles aprendem a trabalhar a imagem deles, ou a gente vai perder nossas referências que a gente tem no cenário, porque daqui a um tempo, Tinoz, Robô, Ranger, Titã, não vão mais jogar. Uhum. Quando esses caras pararem, quem que são as referências? Tipo assim, eu falo isso porque, na minha visão como um cara que estava lá, foi referência do CBLOL, talvez seja até hoje, não sei, mas eu vivi isso na pele. As referências que a gente tem hoje, depois que eu, Kami, BRTT, Tokers, paramos de jogar, as referências estão em proporções menores. Talvez seja o momento do LoL, talvez seja a forma de tratar a imagem dos jogadores. Não sei exatamente o que é, mas esse é um ponto de atenção que eu chamaria pro cenário ser mais vívido. Te devolvo o questionamento. Ter mais longevidade. Sim. Te devolvo o questionamento. Parte, eu acho que é questão do momento. Por exemplo, você consegue... Vou jogar no mais alto de todos. Você consegue imaginar que outra pessoa vai conseguir a relevância do Faker no LoL? Impossível, né? Não. Mas por quê? Mas você... Porque o momento, ele foi o primeiro. Eu acho que tinha todo porque o Faker ele é desproporcional. Mas deixa eu te dar um questionamento. E você vê se eu cheguei onde você quer me colocar. Você tem rivalidade do Faker com o Showmaker. Sim. Você tem rivalidade do Faker com o Chove. Você sabe que o Showmaker é um excelente jogador. Você sabe que o Chove é um excelente jogador. Você sabe que se o Faker der mole, ele vai continuar sendo Faker, mas ele vai perder o trono. Agora começou, né, com a lesão, né? Você não consegue ter essa mesma visão dos jogadores que estão aqui. Você acha que... É porque eu não quero usar exemplos pra não acharem que eu tô tirando jogadores pra merda. É que eu acho que tem os dois à volta. Eu acho que a questão do Faker, ela tem... Não só do Faker, mas referência. Por exemplo, o Faker, do Bolif, do RTT, que você... Eu acho que existia um vácuo de poder no começo ali, um vácuo de referência, que ele só existe naquele timing. Lógico, por exemplo, você pensa em NBA, pensa em todas as grandes ligas, tem referências all time, tem aquele cara que você acha que é o outstanding. Eu vejo que esse cara específico, ele aparece poucas vezes na história. Cara, o meu problema com isso é o Mas seguinte. eu entendo também que a gente não cria essas outras próximas referências. Só que eu acho que assim, existem referências que a gente não vai criar de novo. A gente não vai criar o segundo Faker, não tem jeito. Quem é o melhor jungler do CBLOL hoje? O Aegis. O Aegis. Sim. Independente dele não ser... Eu pensei muito, porque eu pensei no contrato. A sua mente né? puxa pro Aegis. Sim. Você tá entendendo? Quem é o rival do Aegis? Aí é complicado de você colocar. Carioca. Se colocar... O Carioca não é rival do Aegis, porque a comunidade não enxerga dessa forma. Os fãs da PEN podem enxergar dessa forma. Existe a dicotomia pro Croc, da PEN. então. O Croc seria... é real rival? Não sei se existe uma rivalidade. Existia o sentimento? Não. Tipo assim, não. Quando as pessoas pensam no Aegis, elas vão rivalizar ele comigo. Eu nem jogo mais, galera. Tipo assim, antes de você comparar com sei lá, um cara que tem atividade... Antes de você comparar o Neymar com o Pelé, você vai comparar ele com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, sei lá, tudo isso. A gente não entende de futebol, também de que a pessoa fala merda. Mas, devido às proporções, acho que revolta tem que ter alguém em atividade ali, mano, pra cutucar o Aegis, mano, pra virar e falar, era o Ranger, mas aí ele foi pro suporte, né? Mas... Era o Ranger, mas não sei se tanto em performance. Mais narrativo. É isso, é que exatamente, que a gente tá entrando em vários pontos. Né? Porque o sentimento existia. O sentimento existia. Então existia aquele negócio do filho. Sim. Mas em performance eu concordo que não tinha. Em performance eu acho que tem, por exemplo, com o Croc. Mas não tem o sentimento. Exatamente. É o que eu tô falando. Casar muitas coisas ao mesmo tempo. No momento em que essas figuras que geram essas narrativas meio que por osmose forem parando, eu me preocupo. Porque hoje eu não vejo o nascimento dessas novas referências, sabe? Isso é uma coisa que, inclusive, a gente discute muito no CBLOL. Porque pelo fato dos jogadores e das próprias orgs... As orgs agora estão correndo um pouco mais atrás disso. Mas os próprios jogadores não trabalharem tanto a sua imagem, fica tudo nas nossas mãos. Quando eu falo nossas mãos, não são os casts, é a Riot. A gente tem que pensar, tipo, como é que a gente vai vender esse cara? Porque a Riot pensa nisso. Né? Tipo assim, velho, esse cara aqui vai sair. Né? E a gente tem que usar outra pessoa, porque isso traz audiência, isso traz relevância. Então a gente precisa dizer, o que é que a gente vai falar desse cara? A gente precisa... Esse cara começou a se destacar, vamos falar dele aqui então. Só que isso não pode ficar nas mãos da Riot, tá ligado? A Riot tem que seguir uma tendência. Mas aí que tá, eu não acho que isso fica 100% na mão da Riot.
Não, infelizmente Mas está. Não deveria estar. Não acho. Sabe por quê? Porque o robô, o El Hobbs, pra mim não foi Riot. Não foi. A gente tá seguindo. O Hobbs a gente seguiu. Foi o Baiano. Foi baiano. Isso aí, 100%, tipo, mano, o Baiano foi genial. Mano, Sim, é Genial. isso que eu tô reclamando. A Riot não pode fazer a narrativa. A gente tem que seguir a narrativa. Quando a gente cria alguma narrativa, é tipo assim, caralho, fudeu, tá ligado? Não é pra gente estar fazendo isso, sabe? Não, porque assim, a construção de um ídolo no esporte tem a gestão da imagem dele, né? O que ele constrói atrelado, mas o que precisa ter são feitos, né? Performance esportiva, conquista de títulos e tudo mais. E eu acho que esse é um problema. A gente no Brasil fica uma rotatividade de quem tá em cima, de quem tá ganhando. Aí às vezes a gente pega um hiato muito grande de performance. O cara que era bom um ano atrás, hoje, tipo, é quase que piada. É, assim, o motivo de não existir, eu não sei. Mas, tipo, pra mim, uma das maiores preocupações que eu tenho em relação ao cenário é isso. É de ter o nascimento, ou não sei se nascimento é a melhor palavra, mas... Cultivar um Ascensão novo de novas ídolo. lideranças. ter a Ascensão, referência ascensão de Sim. novas imagens. Tipo, pô, tem que haver o debate, tipo, quem é melhor? Quem foi o melhor de todos os tempos? Shinoz ou Talkers? Tem que haver esse debate. Só que quem que bate no Team hoje, mano? É difícil. Tá ligado? É muito difícil, mano. Esse pack vai ter que trazer um coreano. Um cara que joga Não, LCK pra bater porque nele. cê- Quem cê- sabe? Isso pode ser uma boa ideia. É, tipo, Lava. É verdade. Aí dá ruim. Esse é o grande ponto, sabe? Porque a gente... Tá vendo? Isso foi a tentativa de entretenimento. Essas figuras, elas alavancam tudo. Elas alavancam a gameplay, elas alavancam o nível do cenário, elas alavancam visualização, né? O interesse por time. Cara, é só você ver. A gente recebeu o Simon aqui, o Lucas Simon, CEO da NTZ, né? Da época do Revolta do Exodia. Os caras ganharam 5 títulos. E hoje em dia eles não têm a torcida gigantesca como tem uma PEN, como tem uma Loud. A Loud tem pouquíssimos anos de Porque existência. não construíram a imagem. O próprio Simon falou, falhamos nisso. Não construiu a imagem. Tiveram uma performance esportiva, mas não trabalharam o A marketing. PEN, cara, a PEN foi pra 9 finais de CBLOL. Perdeu 6, ganhou 3, mas olha o tamanho da torcida da PEN. Eles souberam transformar mas esses a 3 PEN títulos calma aí. em sucesso. É foda porque a PEN tinha Kami BRTT, mano. Sim, porque eles souberam Porra. trabalhar a imagem. Kami BRTT. Tipo assim, a PEN soube muito bem trabalhar a imagem, mas, pô, o trabalho que a Caju Mano, fez com o BRTT, olha o quem trabalho que o NTZ BRTT fez. Mas o que a NTZ sim. tinha? O que a NTZ tinha. É porque o tópico de NTZ é complicado. Eu não sei se eu quero. Sensível. Eu não sei se eu quero reviver isso, porque eu acho que a NTZ vive um momento diferente hoje, tá? Eu concordo que eles podiam ser muito maiores do que eles são. Inclusive, não vou dar spoiler, não. Ficou aí o silêncio. Eita. silêncio. Mas eu acho que eles Constrangedor. poderiam ser muito maiores do que eles são. Assim como eu acho que a Kabum poderia ser muito maior do que eles são. Muito, muito, Só muito. que, vou te dar uma perspectiva de um cara que jogou na Kabum. A Kabum não tá preocupada com isso. Com quem? Com o esporte? Não, com ser grande, relativamente. Com gerar torcida. Gerar torcida. A mas- Kabum mas quer ganhar isso- títulos. Sim, isso Porque, sim. às vezes, o que as pessoas têm que entender é que talvez a pessoa por trás da organização tenha objetivos diferentes por ela ter uma vida muito diferente. Né? Ela criou aquela organização com o objetivo... não quero... Pode ser certo, pode ser errado, não sei. Isso aí cabe ao público dizer. Mas com certeza, e NTZ e Kabum podiam ter uma legião de fãs. Pô, o que a gente fez com o Exodia, talvez assim... o Exodia não deveria ter se separado, ou a NTZ não deveria ter permitido que o Exodia se separasse, ou não deveria ter até colaborado com a separação do Exodia, né? Porque talvez... Ainda bem que vocês você parou, tenham- tava chato perder sempre. Talvez vocês tenham essa impressão, depois de ter conversado com tanta gente da gente. Mas a impressão que a gente tinha era que a gente tava jogando contra o outro time e contra a nossa própria org. muitas Sim, vezes. sim, sim. Então, tipo, aquela época foi uma época muito, muito trevas pra gente em relação à organização e da organização em relação a gente. Apesar de a gente ter ganhado tudo, apesar de ser uma história muito bonita, teve isso, né, que talvez os próprios fãs da NTZ não saibam, né, porque, inclusive, isso é algo que eu acho que é legal de tocar nesse ponto agora, porque a torcida da NTZ, e existe um meme, né, de 6 torcedores da NTZ, a NTZ tem uma torcida Tem. considerável. E eu sou muito criticado pela torcida da NTZ por falar mal da NTZ. Tipo, Judas da NTZ? porra, sua história é tão bonita. Porque eu vivi coisas que vocês nem sabem lá. Então eu me sinto no direito de falar algumas coisas. Mas ao mesmo tempo, eu conversei com muitos deles recentemente. Há um mês atrás, mais ou menos, eu conversei com
com o Out of Context, INTZ e o INTZ Alchemy, se eu não me engano. E, tipo, eles entenderam alguns pontos sobre a INTZ. Tipo, eu acho que a INTZ ela era pra ser muito maior, mano. E, tipo, se você não cobrar a INTZ disso, eles nunca vão mudar. Porque tem que ter cobrança. Tem que ter cobrança. Eu nunca vou esquecer da Comic Con. Não sei se você vai lembrar disso. Mas foi... Pra mim, pessoalmente... Vocês chegaram direto e estavam mortos no stand. Cara, foi BGS. Não, foi BGS. Foi BGS. Foi BGS. Tem uma foto. Eu sei que foi no final do ano o evento. E, cara, a gente chegou pra conversar com vocês, na época... Eu acho que eu tava no CNB já. E assim, nós tava no CNB, isso. Cara, a gente falava entre a gente... Vocês estavam... E tinha perdido a final pra vocês. Vocês foram lá, fizeram história do jeito que foi, né? A gente... Vocês tinham chegado de um foi IEM pro direto. Mundial. Foi Paris depois? Aí a gente foi pra IEM Paris. A gente desceu do voo da IEM Paris. O Simon reuniu todo... Nunca vou esquecer disso, mano. O Simon reuniu todo mundo. Nunca vou esquecer disso, porque eu e o Micão, a gente não dormia no voo. Nessa época. A gente tinha medo de avião, então a gente ficava conversando o voo inteiro, eu e ele. A gente desceu do avião, ele reuniu todo mundo e falou, então, galera... Vou chamar os táxis aqui na época, sei lá, Uber, pra gente ir lá pra BGS. Moleque, nessa hora, eu acho que eu tomei um shot de adrenalina tão grande que eu esqueci que eu tava com sono. Falei, como é que é? A gente vai pra onde? Pra BGS? E tipo assim, tinha acabado o Mundial, a gente ganhou DDG, perdemos todo o resto, tava triste. Passaram por tudo. Um dia antes do voo, a gente foi virado pro voo, então tipo, eu tava mais de 24 horas sem dormir. Fomos pra BGS. Tipo, são esses pequenos detalhes que rolaram com a gente nessa época do Exódio que eu acho que criaram essa desavença entre a gente e a NTZ e fizeram com que a nossa imagem não fosse tão grande quanto deveria ser e a da NTZ não fosse tão grande quanto deveria ser. Mas, de novo, quero reiterar isso porque eu fui da NTZ em 2021, eu me aposentei lá basicamente, né? E eles estavam totalmente diferentes. Eu acredito que eles estão tendo uma grande mudança interna. Tanto de filosofia, quanto de pessoas, quanto de tudo que eles acreditam. Então, o resultado que eles estão tendo hoje, com um time mais competitivo, eu acho que é muito fruto dessa mudança de longo prazo que eles estão tendo. E desse episódio, a minha perspectiva é que assim, imagina, esse cara acabou de fazer isso tudo que ele fez. Eu queria ouvir dele, como foi a experiência. Quando eu fui conversar com a Revolta, era o semblante da morte. Sim. Tipo, algo muito parecido. Mano, tem uma foto minha, que eu tô deitado. No stand da... No stand da HyperX, no sofá, dormindo, no meio da BGS, porque eu virei pro Lupe. O Lupe era da Cade na época. Eu virei pra ele e falei, Lupe... Todo mundo queria falar com vocês pra saber como é que tava a situação. Eu não aguento mais, mano. Eu preciso de um espaço pra dormir. Ele falou, mano, no stand da HyperX tem um sofá, você quer que eu tenha de colocar lá? Ele me colocou lá e ele ficou do meu lado enquanto eu dormia no sofá, mano. Porque eu não tava aguentando mais ficar em pé, mano. Eu não participei do episódio com o Simon, mas sobre NTZ, são várias fases também, né, Revolta? A fase que vocês estavam ganhando, eles também tinham muitos times de outras coisas. Tinha. E eles estavam indo bem, inclusive, em outras coisas. A NTZ durante muito tempo foi referência de performance. Sim. Total. Tanto é que, tipo, a NTZ na época tinha a Logitech. E a Logitech, tipo, eles só patrocinam quem é referência em performance. Eu falo isso porque eu também sou patrocinado pela Logitech. Né? Não só isso, mas, tipo, realmente eles fazem isso. Né? Tipo, se você for pegar os times que a Logitech patrocina, são times campeões. Eles nunca pegam um time muito desconhecido. Então, tipo, eles eram multimodalidades, multicampeões. Do nada teve uma decadência muito grande. Eu acho que agora tá começando e eles reencontraram o caminho. Menos modalidades, um foco maior. Não só em performance, como comunidade. Como eu acho que o momento que a NTZ vive hoje é outro, eu acho importante a gente falar sobre tudo que aconteceu de ruim, mas também falar que agora eles... O próprio Simon reconheceu tudo isso, esses momentos ruins, atribuiu a ele, inclusive, a vários desses momentos, e falou que agora tá uma equipe muito mais multidisciplinar. Antes ele falou que era tudo concentrado nele, né? E agora tá abrindo tanto que tá tendo resultado de novo, né? Ele Tá tendo inclusive contou que quem trocou o arroba do Twitter foi ele mesmo. Sem querer. Tá. Foi boa. Ainda bem que hoje em dia não existe mais isso, paga Twitter Blue, o selo sério. amarelo lá, né?